Saúde às irmãs e aos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso estudo hoje na Escola Dominical, com uma nova lição, e assim antes tenhamos um momento de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã abençoada na tua presença. Pedimos por cada vida nesse momento, estando em seu lar ou em algum outro local, para que possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Fica conosco, Senhor, nesse momento, iluminando nossas mentes e corações para a tua palavra e a tua vontade. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a lição que nós temos hoje é perdoar, um ato de fé. O nosso texto bíblico base é Mateus 18, versículos 15 a 22. Leiamos. Se o teu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra será desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse é o nosso texto bíblico base, irmãos e irmãs, e agora nós vamos para a introdução dessa lição. Alguém, certa vez brincando com as palavras, disse: Jesus ensinou às pessoas que se amassem e não se amassassem. Cotidianamente, temos o desafio de construir relacionamentos que sejam pautados no amor, no respeito, na tolerância e em sentimentos que valorizem a outra pessoa e não a diminuam. Essa é uma realidade, irmãs e irmãos. Devemos construir relacionamentos humanos, no qual honremos as pessoas, possamos tratá-las como nós mesmos gostaríamos de ser tratados e tratadas. Dessa forma, nessa pequena observação, Jesus disse que nós devemos nos amar e não nos amassar. Amassar aqui é sair em briga, é partir para o desrespeito, para a violência. E não é essa a vontade de Deus. Então devemos construir os nossos relacionamentos humanos constantemente, a cada dia. Seja com os membros da nossa família, com parentes, familiares, vizinhos e vizinhas, colegas de trabalho, de estudo. Onde houver um ser humano, é a nossa missão. Construir relacionamento, levar o amor, o perdão, a justiça, as boas novas de Jesus. Próximo parágrafo. Infelizmente, muitas pessoas se esforçam bastante para desfazer esse ideal e, ao invés de pontes, constroem muros que segregam, discriminam e produzem sentimentos que dificultam o convívio com o outro. O resultado disso é cada vez mais pessoas se amassando, ou seja, confronto, revolta, briga, vingança, pessoas machucadas, feridas, rancorosas, incapazes de dar aquilo que não receberam, o amor e o perdão. Essa deve ser uma grande preocupação. Infelizmente, hoje, o que tem acontecido, onde muros são construídos, muros que separam pessoas e até mesmo povos, toda a humanidade hoje está sofrendo. Isso aconteceu no passado e continua acontecendo hoje. Muros de segregação, de raiva, de exclusão social, de preconceito, de racismo, de vingança, de maldade, mentira, corrupção. Quantos muros estão sendo erguidos hoje? E isso afasta as pessoas. E isso é contrário às práticas do amor, do perdão, da justiça, da comunhão. Devemos tomar um cuidado muito grande. Devemos fazer a nossa parte. O mínimo que nós fizermos para promover a comunhão, para levar a humanidade a uma vida sadia,
será grande na continuidade da implantação do reino de Deus na face da terra. Fundamento bíblico. Foi por conhecer as intenções do coração humano que Jesus se esforçou para ensinar sobre o perdão. Um tema muito defendido pelo Senhor e que abre caminho para curas na alma, para a paz no espírito e para alcançarmos respostas às orações. Mas a falta do perdão abre caminho para angústias e fraqueza espiritual. Os ensinos do Mestre nos convidam a refletir sobre o tema, com olhar para o nosso próprio coração e nossos relacionamentos. Jesus ensinou justamente isso. A prática do amor e do perdão tira toda aquela carga horrível, aquele peso que fica lá dentro, corroendo. Isso é desgastante. Jesus ensina aqui a prática do amor e do perdão para praticamente curar o nosso emocional, o nosso interior, a nossa alma. É o que Deus deseja para nós, que nós tenhamos uma transformação. E curar as pessoas hoje à nossa volta é começar em nós a praticarmos o amor, o perdão, para que possamos construir depois um relacionamento. E se algo foi quebrado, possamos reconstruir o relacionamento. Esse é o desejo, a vontade de Deus. Não é fácil, mas Deus jamais disse que seria impossível para nós. Deus, ele confia em nós. Basta nós confiarmos também. Olharmos para a imagem do espelho, nosso reflexo e dizer, você pode, você vai conseguir. É um desafio. É uma tarefa constante em nossas vidas. Próximo parágrafo. As palavras de Jesus no texto bíblico abordam como deve ser o comportamento cotidiano dos filhos e filhas de Deus. Ao ser perguntado por seus discípulos, que desejavam competir entre si, sobre quem seria o maior no reino de Deus, Mateus 18:1, Jesus respondeu, elencando importantes exemplos. As crianças, símbolo dos fracos e humildes, Mateus 18:2, aqueles que mudam seu comportamento pelo bem do reino de Deus, Mateus 18:8-9, e quem trata os erros de um irmão ou irmã com amor e perdão, Mateus 18:15-22. Temos aqui alguns exemplos de Jesus falando sobre a prática constante do amor, que proporciona esses momentos. Nos ajuda a reconhecer na debilidade, na fraqueza das pessoas, uma possibilidade de reconstruir algo. Nosso relacionamento com essas pessoas nos ajuda a construir um relacionamento e ajuda elas também a saírem de uma situação de desespero, de abandono, de exclusão. Deus conta conosco. Deus quer dar continuidade à implantação do seu reino de Deus na face da terra, e Ele conta conosco para que possamos construir, promover a paz, o amor, a justiça, o perdão, a comunhão entre as pessoas. Mesmo sendo difícil, é possível, é a vontade de Deus. Próximo parágrafo. No texto bíblico do nosso estudo, vemos que Jesus aborda o tema do perdão a partir de duas situações. A primeira é quando alguém nos atinge e nos torna maiores prejudicados. Uma segunda circunstância ocorre quando o erro de uma pessoa afeta a vida de outras e passa a ser um problema da igreja, no sentido de como esta comunidade deve lidar com isso. Em ambos os casos, Jesus nos ensina a importância de dar e não recusar o perdão. É o que observamos aqui como exemplo da palavra que nós lemos. Propor o perdão é a vontade de Deus para nós. E assim, devemos construir um relacionamento. Temos o exemplo aqui. Quando erramos com alguém e quando esse erro leva a afetar também a igreja também deve se manifestar. E nós temos exemplo que nós lemos no texto bíblico e temos exemplo aqui também, quando afeta a nossa vida e afeta a vida da igreja também. E aqui a orientação do que ser feito. A vontade de Deus não é condenar ninguém. A vontade de Deus é trazer a pessoa à comunhão, trazer o perdão, ser uma igreja acolhedora,
e todos nós também. Sabemos que não é fácil, mas é possível. Deus, Ele sabe que nós vamos enfrentar e vamos conseguir. Nós vamos buscar a reconciliação. Faz parte da prática do amor, do perdão e da comunhão a reconciliação. Ou seja, não recusar o perdão. O próximo parágrafo, no caso da ofensa pessoal, Mateus 18, 21 a 22, Jesus instrui o apóstolo Pedro que o perdão deve ser oferecido sempre que necessário. Não existe um limite para perdoar como pensavam os judeus. No caso de esgotadas todas as possibilidades de reconciliação. Mateus 18, 15 a 17. Jesus orienta a tratar essa pessoa que errou, que ele identificou como o teu irmão, como gentil e publicano. A orientação de Jesus aqui é a seguinte: toda vez que alguém erra, não ficarmos julgando e condenando, buscando um bode expiatório, mas orar, interceder e fazer a nossa parte para que as pessoas sejam curadas, restabelecidas, se afastem do erro e busquem a correção, a verdade. Faz parte do papel social da igreja o acolhimento, a reconciliação, a prática do amor, do perdão, da justiça, a prática de reconstruir as pessoas que estão feridas, machucadas, destruídas. Nós também no passado, em algum momento, podemos ter passado por um momento assim, em que nos sentimos magoados, frustrados, decepcionados, destruídos, e a igreja teve um papel fundamental na nossa cura, na nossa reconstrução. O papel social da igreja também é reconciliação, é reconstruir o que foi danificado, destruído, no caso, seres humanos que tanto precisam de Deus. Próximo parágrafo, temos aqui um questionamento. Quem eram gentios e publicanos? Gentios e publicanos eram vistos pelos doutores da lei como pessoas pecadoras, impuras e indignas do amor de Deus. Os judeus se referiam aos gentios como os da incircuncisão, por não terem sido circuncidados na carne. Por isso não os reconheciam como povo de Deus. Os publicanos, por sua vez, eram rejeitados por trabalharem para o governo romano, como cobradores de impostos, profissão conhecida como desonesto. O que temos aqui é que havia um preconceito. O povo naquela época tinha um preconceito muito grande para com os gentios e também para com os publicanos. Gentios, que eram estrangeiros, e publicanos, que eram pessoas do próprio povo, que trabalhavam para o Império Romano cobrando impostos. Então, eram dois tipos de pessoas que o povo buscava excluir, marginalizar, não aceitar, não ter um relacionamento com essas pessoas. Eles não conseguiam perdoar os gentios e publicanos. Talvez o que passasse lá dentro, interior, seria um sentimento de rancor, de raiva, de ira, de ódio, de vingança, porque sentiam que essas pessoas não mereciam a salvação, não mereciam Deus, não mereciam nada. Mas Jesus menciona aqui que os gentios e publicanos também, como seres humanos falhos, imperfeitos e pecadores, também precisam da graça de Deus. Assim nós também temos tido uma experiência de não julgar as pessoas nem de condenar, mas orar, interceder constantemente por elas para que um dia algo mude no seu interior. Porque no passado, quem sabe, nós também passamos por situação parecida. A vontade de Deus é reconstruir o ser humano. Muitas pessoas hoje estão longe de Deus, afastadas de Deus, estão no pecado, na corrupção, e precisam de uma oportunidade de serem alcançados por Deus. E Deus conta conosco, com o nosso testemunho de vida. O próximo parágrafo: para os escribas e fariseus, tratar uma pessoa como gentil ou publicano seria o mesmo que excluí-lo definitivamente do seu convívio. Para Jesus não era assim. Os discípulos de Jesus já sabiam que gentios e publicanos eram alvos do amor de Deus. Um exemplo é o discípulo Mateus, que foi um publicano, mas não deixou de ser acolhido por Jesus e chamado para participar em sua missão. É o que nós observamos aqui. Os discípulos de Jesus, eles aprenderam na prática que Jesus não tinha preconceito. Por quê? Ele admitiu em seu meio Mateus, que era publicano, cobrador de impostos a serviço do Império Romano,
que era odiado pelo próprio povo. Os discípulos, talvez com alguma dificuldade, mas o aceitaram. Então eles estavam entendendo esse alcance do amor de Deus revelado a toda a humanidade, a todas as pessoas, ao povo de Israel, aos gentios e aos publicanos e a todos nós também. Assim, nós não podemos excluir. O nosso papel é inclusão, incluir as pessoas, convidar as pessoas, testemunhar das boas novas, da salvação, para que elas também se arrependam dos seus pecados e possam viver uma vida de comunhão também, como nós buscamos viver, como igreja de Jesus na face da terra. Isso é muito importante, é um desafio de Deus para a sua igreja terrena e é um convite para que possamos fazer parte desse projeto da continuidade e implantação do reino de Deus. Palavra que ilumina a vida. O ensino de Jesus no referido texto aborda o tema do perdão, a partir do nosso relacionamento com alguém que diretamente nos ofendeu. A Bíblia sempre relata a possibilidade de conflitos nos relacionamentos pessoais, mas ressalta veementemente a necessidade da reconciliação a partir do perdão sincero. O que observamos nas Escrituras é uma ênfase muito grande na prática do perdão, do amor e do perdão, da reconciliação, da reconstrução do ser humano. As pessoas precisam de Deus e nós precisamos levar o amor de Deus às pessoas à nossa volta. Nós fazemos parte do projeto de Deus. Nós fazemos parte da igreja terrena de Jesus. Deus conta com cada um de nós. Sabemos que não é uma tarefa fácil, mas podemos contar com a presença de Deus em seu Espírito que age em nós e através de nós. Dessa forma, o perdão é muito importante para promover a reconstrução do ser humano, promover a comunhão e dar continuidade à implantação do reino de Deus na face da terra. Próximo parágrafo. Uma das críticas de Jesus aos escribas e fariseus referia-se ao discurso de justiça e santidade, que eles anunciavam e que na prática não conheciam. Esses doutores da lei conheciam as Escrituras, mas não exercitavam seus ensinos. Jesus sempre condenou essa postura, instruindo que não basta saber, é preciso viver o que se sabe. É aquela velha questão. Nós não devemos apenas falar, nós devemos praticar e viver o que nós falamos. Devemos conhecer, saber, compreender, mas colocar isso em prática. Não adianta eu ficar acumulando e não externar o que eu estou recebendo de conhecimento, de sabedoria. É a mesma coisa que um professor não passar para os alunos e alunas o conhecimento, não ensinar-lhes o que devem saber. Isso é terrível. E o que acontecia aqui, a crítica que Jesus fazia para com os escribas e fariseus, é que eles detinham conhecimento religioso, mas não repassavam, e tampouco viviam nem praticavam. Estavam afastados de Deus, viviam uma vida corrupta, indigna, eram pessoas que excluíam e marginalizavam pessoas, deixavam gentios e pessoas com deficiências físicas de fora, até mesmo os publicanos, gente do próprio povo. Essa atitude Deus não aceita. O que nós devemos fazer é o seguinte: devemos apregoar as boas novas, mas também viver. Não adianta só falarmos e não fazer, porque aí seremos alvos das pessoas que vão dizer: olha, ele fala, mas não faz, não cumpre. Então devemos tomar um cuidado muito grande sobre isso. Essa era a crítica que Jesus fazia para com os escribas e os fariseus na época. E hoje nós somos convidados e convidadas a partilhar o mínimo que seja possível às pessoas à nossa volta. Próximo parágrafo. Devemos estar sempre disponíveis a perdoar qualquer pessoa, seja qual for a ofensa. Sacrifício muito maior foi o que Cristo ofereceu por nós, ao nos dar vida, estando mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Quando nos lembramos do que Cristo fez por nós, apoiados em seu amor, encontramos as forças para
transformar toda a amargura e ressentimentos em perdão. Essas são afirmações muito desafiadoras. Um exemplo disso foi quando Jesus disse lá na cruz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quantas das vezes nós sofremos alguma ofensa, alguma perseguição, alguma zombaria, e o sangue ferveu nas veias, o nosso interior ficou pesado, e aquela ira, o ódio, a raiva, até meu sentimento de vingança quis aflorar, mas Deus agiu impedindo que algo acontecesse. O que acontece é que nós somos seres humanos falhos e perfeitos pecadores, mas Deus tem tido misericórdia conosco. E assim devemos contar até 10 e buscar praticar o perdão. Falar em amor, falar em perdão e reconciliação é muito fácil, mas praticar o amor, perdão e reconciliação, aí que é um grande desafio, uma grande tarefa, a qual Deus nos convida, Deus nos desafia a sua igreja terrena, para que possamos partilhar, vivenciar e trazer aquelas vidas que estão afastadas de Deus, que precisam de ser reconstruídas, curadas, libertas, transformadas. Deus conta com cada um de nós. Próximo parágrafo. Ao olharmos para a nossa humanidade, podemos nos sentir incapazes de cumprir tal desafio. Essa é uma atitude que pode parecer impossível a nós, porque só quem sofreu com ofensa sabe o tamanho da dor por ela gerada. É em meio a essa dor que a graça de Deus pode agir, nos restaurar e nos ajudar a perdoar. É apenas através da misericórdia de Deus que um grande milagre pode acontecer na nossa vida. É o que nós observamos aqui na leitura. Não é fácil para nós agirmos sozinhos, mas tendo a certeza que o Espírito Santo de Deus está agindo em nós e através de nós vamos conseguir dar esse grande passo. A Igreja de Jesus na face da terra, formada por homens e mulheres, todos nós temos sentido a ação de Deus e Deus tem agido para transformar essa dor que a gente possa estar sentindo temporariamente, causada por uma mágoa, uma frustração, uma decepção, uma ofensa, uma zombaria que alguém cometeu contra nós. Nós podemos pedir a Deus sua misericórdia para que tudo isso mude. Todos os sentimentos negativos se transformem em sentimentos positivos, como o amor, o perdão, a justiça, a comunhão, a reconciliação. Deus sabe que nós vamos conseguir. Não é fácil, mas é possível. Por isso, Jesus ensinou aos seus discípulos: amai e perdoai os vossos inimigos, os que vos ofendem, caluniam, vos perseguem. Porque é fácil dizer que nós amamos e perdoamos quando está tudo muito bem, na calmaria, mas quando as tempestades se levantam e começamos a sofrer na pele, fica mais difícil, mas Deus nos dá o escape. Ele está conosco, nos abençoando, sendo conosco. Conclusão: Jesus nos chamou para vivermos em comunidade, em um só corpo, mas sempre sinalizou que esta não seria uma tarefa fácil. As palavras do Mestre, expostas diretamente a seus discípulos, nos ensinam que tanto na igreja como em nossa própria vida, sempre há algo a ser resolvido e devemos fazê-lo. Ou seja, Deus sabe que não é fácil para nós. Jesus mesmo viveu como todos nós, em carne e osso. Ele sentiu em seu corpo o que nós sentimos. Deus sabe que não é fácil, mas Jesus disse que nós podemos, vamos aguentar, nós vamos vencer, porque Ele é conosco. Não é uma tarefa fácil amar, perdoar, reconstruir, reconciliar, buscar a comunhão. Não é fácil, é um grande desafio. Para as pessoas que não têm Deus no seu coração, não têm Jesus, essas pessoas já tomaram uma decisão. Elas preferem simplesmente se afastar, não querem contato nenhum, se vingar, agir com ódio, com raiva, com ira. Mas no nosso caso, povo de Deus, cristãos e cristãs, é diferente. Porque Deus está nos abençoando, agindo em nós e através de nós. E nós vamos conseguir. Quando for o momento, Deus estará ao nosso lado, como Ele tem estado conosco constantemente. Próximo parágrafo. E quando somos nós que ofendemos outras pessoas? Quando não vigiamos nosso falar e machucamos,
magoamos e acusamos. Por meio da graça de Cristo, devemos nos arrepender e procurar corrigir nosso erro, sabendo que o perdão de Deus também estará disponível a nós. O perdão é a porta para um relacionamento saudável, verdadeiro, sem conflitos e sem feridas na alma. É o que nós temos aqui. E quando nós, infelizmente, na ignorância, na inocência ou na consciência, nós ferimos pessoas que nem membros de igreja são, o que nós devemos fazer? Devemos arrepender e pedir a provisão de Deus, o seu agir. Ele vai agir. Ele vai agir em nós, porque nós precisamos também. Infelizmente nós erramos, falhamos, e quando acontece, um alarme toca, nós percebemos que nós falhamos com alguém que é membro da igreja, ou então alguém que não é, que está em nosso convívio, que nos conhece. Devemos buscar então a praticar o amor, o perdão, a justiça, buscar a comunhão e reconciliar. Que Deus abençoe e fica uma reflexão. Quais são os argumentos que geralmente usamos para não perdoar? O que nos impede de exercitarmos o perdão? Possamos meditar em nossos lares e responder essas duas questões. Assim, irmãos e irmãs, nos preparando para terminar mais esse estudo, tenhamos um momento de oração e agradeçamos a Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela lição que tivemos hoje. Fica com cada um de nós, Senhor, para que possamos praticar, não apenas receber, mas praticar o que nós temos aprendido, Senhor. Ajuda-nos se alguém cometeu alguma falta, algo nos ofendeu, Senhor, nos ajuda a praticarmos o amor, o perdão, a justiça, a comunhão, buscarmos a reconciliação, reconstruir, Senhor, reconstruir os relacionamentos que foram rompidos. Ajuda-nos. Nós pedimos a tua ação, a tua intervenção, em nome de Jesus. Amém. Oremos e vamos receber a bênção do Senhor. Senhor Deus, te agradecemos pelo dia de hoje. Fica conosco, Senhor, nos preparando para o culto logo mais à noite. É o que nós pedimos, te agradecemos, orando a oração que teu Filho Jesus nos ensinou a orar fazendo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os vossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo. Seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, e vamos praticar. É um desafio, Deus nos convida a praticar a cada dia o amor, o perdão, a justiça, a comunhão, a reconciliação, reconstruir relacionamentos humanos com o nosso próximo, com pessoas que possam ter nos ofendido e também, infelizmente, que nós venhamos a romper. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e até a próxima lição, no próximo domingo pela manhã. E, logo mais à noite, nosso culto público da família em Cristo Jesus. Amém.